Bom dia, crente. Terçou. Vamos começar mais um dia, né? Gente, esses dias tá passando rapidinho, hein? Misericórdia. Nem dá tempo das coisas, já passa. Nós estamos na série do Bom Dia Crente, o encontro marcado. Qual que será o encontro marcado hoje? Ontem nós falamos sobre... Até eu esqueci, gente. O encontro que tá à escura. E hoje nós vamos falar juízo ou misericórdia. Vamos ler o nosso texto da palavra de Deus que está lá em Mateus 9, de 9 a 13, que diz assim: Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E acontecendo que, estando ele em casa, sentando à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O Senhor Jesus, ele veio para morrer para os nossos pecados, mas também veio para mostrar o estado do nosso coração. Semana passada eu disse para vocês que o reino dos céus não é a guerra dos céus contra o mundo, mas a guerra do céu contra o nosso coração. Será que nós achamos tão santos, puros e imaculados? Me comparando aqui com os fariseus, me coloco no lugar deles. Será que se Jesus estivesse aqui conosco hoje, será que ele não pregaria contra a nossa vida? Será que nós somos santos, tão imaculados, sem mancha nenhuma, que nós nos sentimos melhor do que outras pessoas só porque cumprimos o que a Bíblia diz? Eu fico me perguntando, se Jesus viesse no meio de nós hoje, será que ele pregaria? Será que ele falaria contra a nossa vida? Deus, ele não espera que nós sejamos santos, mas ele deseja, mas ele sabe que não podemos ser santos sem ele. Será que quando Jesus estivesse aqui, será que nós seríamos hipócritas, raça de víboras, que ele falaria? Hoje eu convido você, eu convido a mim, principalmente a mim, a vigiar, a pedir que o Senhor sonda o nosso coração e veja se nós temos algum ato que precisa melhorar. Jesus aqui, ele chamou Mateus, uma pessoa totalmente excluída da sociedade, uma pessoa totalmente marginalizada, e chamou para ser um dos seus discípulos, porque ele tinha um propósito na vida de Mateus. Jesus, ele não somente olhou para os pecados de Mateus, mas ele sabia o que tinha de fato dentro do coração de Mateus. Será que nós também não devemos ter esse olhar, porque a Bíblia diz que em tudo devemos ser igual ao nosso mestre? Será que nós olhamos os pecadores, aqueles que não têm uma chance na sociedade, aqueles que estão marginalizados, e nós olhamos com um olhar para eles e pedimos que o Senhor toque no coração, que nós olhamos com o coração contritado, ou nós estamos somente ali julgando mais uma vez? Ah, ele tá desse jeito. Ah, ele é assim. Ah, ele é assado. Será que essa tem sido a nossa atitude? Será que se hoje entrar uma pessoa marginalizada da sociedade, uma pessoa que não vive como nós, dentro das nossas igrejas, ou querer estar no nosso convívio, qual será a nossa ação? Não podemos sentar com ele. Não podemos, não. Nós esquecemos de entender que Jesus transforma o nosso coração, que antes de nós abrirmos a nossa boca, devemos estender o nosso braço. Qual será o estado do nosso coração?
Será que o Senhor Jesus está contente com a Patrícia? Será que a Patrícia cumpre a palavra do Senhor ou somente é uma religião? Precisamos ter cuidado e vigiar o nosso coração, assim como Davi pediu. Sonda-me, ó Deus, e vê se há algum caminho impuro. Porque muitas vezes conseguimos desviar dos nossos desejos, muitas vezes conseguimos não ter uma vida imoral, mas será que o meu coração tem desprezado outras pessoas? Será que eu tenho olhado para pessoas que não vivem como eu e tenho desprezado elas no meu coração? Será que eu sou tão santa ao ponto de não me misturar com pecadores? Infelizmente, o Senhor Jesus, ele não veio chamar os justos, os que não têm problema. O Senhor Jesus, ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. O Senhor Jesus expressou: misericórdia quero e não sacrifício. Não adianta, e não seja importante, que não é para fazer. Dar as nossas contribuições, vestir certinho, ir aos cultos toda semana. Mas não adianta fazer tudo isso e não se compadecer do meu irmão que está na lama do pecado. Não adianta ter olhos de juízo e não ter um coração misericordioso. Quando estamos convictos da nossa fé, comer com pecadores não altera quem nós somos. Mas se eu julgo, será que é porque eu não quero me tornar igual? Se eu julgo, não é porque eu queria estar fazendo o que ele faz? A misericórdia vence sobre o juízo. Jesus, ele não veio para condenar os fariseus com as suas regras e rituais, pois se fosse assim, ele estaria repreendendo Zacarias, João Batista, Maria. Mas não, o que Jesus condenou nos fariseus, porque também Jesus cumpriu a lei, foi o estado do seu coração. Foi porque eles não olhavam as pessoas e queriam ajudá-las. Eles queriam trazer um jugo que nem eles mesmos conseguiam carregar. Eles não queriam estender a mão. Leis, juízos, regras, rituais não são capazes de mudar o coração do homem, de mudar o coração de ninguém. O único capaz de mudar o coração de um pecador para um coração arrependido é o Senhor Jesus. Que nós possamos vigiar o nosso coração, que as nossas leis, rituais sejam para agradar ao Senhor, se assim Ele quiser, mas que o nosso coração seja um coração que olha para os marginalizados da sociedade e consegue ter misericórdia. Quando um mendigo para você, será que você consegue olhar para ele com olhos de misericórdia? Será que você consegue ter compaixão daquela pessoa que está daquela forma? Ou será que nós vamos ficar sempre julgando? Ah, ele tá assim porque ele quer. Ele pode estar assim porque ele quer, foi uma decisão dele. Mas será que nós vamos olhar para a vida dele e pedir que Deus tenha misericórdia e possa tirar ele daquela vida? Porque poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser qualquer outra pessoa. Quem nós somos? Se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos no mesmo lugar. Nós precisamos ter compaixão das pessoas, porque o reino é para as pessoas. Jesus veio para as pessoas. Jesus ama as pessoas. É por ela que ele morreu. Deus abençoe essa terça. Bora trabalhar, bora vencer esse mês e fazer tudo com excelência. Deus abençoe a sua vida.